Primavera Árabe é a série de revoltas que vem ocorrendo desde dezembro de 2010 no Oriente Médio e no norte da África, contra regimes autoritários que resultaram na derrubada dos presidentes da Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Por décadas, as populações desses países suportaram a falta de liberdade em troca de estabilidade econômica. Mas nos últimos meses, a insatisfação com a alta do preço dos alimentos, o desemprego e a falta de perspectivas, principalmente para os jovens, levou às mobilizações. O crescimento da população mais jovem e mais instruída, que reivindica a abertura democrática e a utilização da internet e das redes sociais pelos jovens, facilitou a mobilização do povo nas ruas. Uma grande parte de jovens está desempregada. A saída tradicional era emigrar para a Europa, onde ocupavam os empregos mais subalternos, mal pagos e precários. Com a persistência da crise e o baixo crescimento na Europa, essa porta se fechou. Aprisionados em seus países, tiveram que conviver também com a alta dos preços dos alimentos, com picos que se sucederam desde 2008. Nesses países, governantes se perpetuavam no poder há décadas, entregando as riquezas ao imperialismo, pautados na corrupção, reprimindo ferozmente qualquer tipo de oposição. Esses protestos tiveram seu início com o jovem tunisiano, Mohamed Bouazizi, desempregado, que ateou fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Seria o pontapé inicial do que viria a ser chamado mais tarde de Primavera Árabe. Protestos se espalharam pela Tunísia, levando o presidente Ben Ali, que estava no poder desde 1987, a fugir para a Arábia Saudita apenas 10 dias depois. Simultaneamente, ocorriam protestos em diversos países da região, como a Argélia. A Líbia demorou bem mais até derrubar o coronel Muammar Gaddafi, o ditador que estava no poder há 42 anos. O país se envolveu em uma violenta guerra civil. Trípoli, a capital, caiu em agosto de 2011. 2 meses depois, o ditador seria capturado e morto em um buraco de esgoto em Sirte, sua cidade natal. Outros países que tiveram manifestações foram a Jordânia, Mauritânia, Arábia Saudita e Omã. O último ditador a cair foi Ali Saleh, presidente do Iêmen. Meses depois de ficar gravemente ferido em um atentado, Saleh assinou um acordo para deixar o poder. O vice-presidente anunciou então um governo de reconciliação nacional. A saída negociada de Saleh foi também fruto de pressão popular. Inspirados no sucesso dos protestos na Tunísia, os egípcios foram às ruas. A saída do presidente Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos, demoraria um pouco mais. Enfraquecido, ele renunciou 18 dias depois do início das manifestações populares, concentradas no Cairo, a capital do Egito. Mais tarde, Mubarak seria internado e, mesmo em uma cama hospitalar, seria levado a julgamento. A Tunísia e o Egito foram às urnas já no primeiro ano da Primavera Árabe. Nos 2 países, partidos islâmicos saíram na frente. O desafio após a queda dos regimes ditatoriais é se haverá o estabelecimento de um Estado realmente democrático nesses países. Um quinto líder, o sírio Bashar Assad, ao que parece está travando uma batalha perdida pela sobrevivência, resultando em uma guerra civil com um número enorme de refugiados que ficam desterritorializados dependendo de migalhas que a ajuda humanitária lhes oferta. Hoje o quadro é mais confuso do que nunca. Na Síria, a burguesia teme as consequências caso Assad seja derrubado. A família real que governa a vizinha Jordânia comporta-se como se não fosse afetada pelos tumultos gerais. O Iêmen, a Al-Qaeda, controla províncias inteiras do país. Por ironia, é precisamente na Tunísia, onde a Primavera Árabe começou, que está ficando claro que a liberdade política não vem necessariamente acompanhada de liberdade cultural. Apenas alguns dias após a deposição de Ben Ali, uma autonomeada Polícia da Moralidade
apareceu no bairro da Luz Vermelha em Tunis, onde os policiais atiraram coquetéis Molotov em bordéis e ameaçaram as mulheres. No Egito, o Islã político saiu fortalecido de uma revolução na qual eles não desempenharam nenhum papel, ao menos no começo. Seus representantes extremistas fizeram uma declaração que, se fosse cumprida, transformaria o país numa república islâmica, a introdução incondicional da Sharia, a lei islâmica. Os líbios estão aparentemente decididos a ter uma democracia. À primeira vista, parece um bom começo. Porém, em uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, 1/3 dos líbios disse preferir o governo de um homem forte. Muitos candidatos são empresários ricos. Outros são testas de ferro de políticos, entre os quais muitos representam a Irmandade Muçulmana, que também é vista como uma força vigorosa e bem organizada na Líbia. A Primavera Árabe e outros movimentos que acompanham pelo mundo, ao contrário do discurso produzido pela imprensa de um modo geral, não são produtos de lutas pela democracia. São resultados da crise estrutural do capital em andamento, a qual, a partir de 2008, entrou numa fase de crise, expondo as debilidades do sistema e as múltiplas dimensões, não apenas econômicas, mas políticas, sociais, ambientais, energética e assim por diante. Foram essas condições sociais, muito concretas, que deram origem à Primavera Árabe, e não ao vago desejo por democracia. Essas graves condições sociais continuam sem solução, assim como a crise do capital. A mera troca de governante não vai melhorar as condições. Há de se precaver, em meio desta nova estruturação política nos países da região do Oriente Médio e do Norte da África, o oportunismo de partidos religiosos tomarem o poder e decretarem uma ditadura teocrática. Em suma, substituir uma ditadura militar por uma religiosa. Os resultados não será o que a população busca, e o cessar destes conflitos estão aparentemente longe de um fim.